Então, irmãos, nós vamos dar realmente continuidade à ministração que nós demos a semana passada, mas antes de tudo, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. E eu quero estimular os irmãos a preencherem essa ficha, para que você queira se matricular na escola dominical. É importante que os irmãos estejam presentes, os professores estão muito preparados. Eu estive na classe das senhoras hoje, para mim não foi nada surpresa, normalmente é uma bênção lá, né? Mas para os irmãos que talvez não conheçam, né, nunca tenham vindo na classe das senhoras ou na classe dos jovens, na classe dos adultos, realmente na classe, principalmente das crianças, os professores têm realmente se preparado para estarem dando as suas aulas. Então eu acredito que os irmãos não vão perder a sua manhã vindo na escola dominical, inclusive trazendo seus filhos, irmãos. Não caia nesse engano, irmãos. Não caia nesse engano. Meu filhinho está com frio. Eu sei, está com frio, eu também estou com frio. Eu sei que dá dó para ver tirar de manhã e vir para a igreja, mas às vezes você coloca o seu filho 4 horas da manhã, 5 horas da manhã na perua para ir para a escola. Não sei se é o caso, mas eu sei que tem muitas crianças aí que 4 horas da manhã, 4h30, ele já está ali para ir para a escola. E eu acredito que para chegar aqui na escola dominical às 9 horas no domingo, também não é de menor importância. Então, eu gostaria de estimular os irmãos, tanto você adulto, tanto você jovem, você senhor, e principalmente pais com filhos. Traga os seus filhos de manhã. Os professores estão preparados, estão prontos para recebê-los, e eu acredito que vai ser de grande ajuda, até mesmo para você como pai, como um complemento de educação. Logicamente que a responsabilidade é de educação dos filhos, ou religiosa, seja qual for, é dos pais, mas eu creio que a igreja, através dos professores que devidamente preparados, vai ser de grande ajuda também. Amém, irmãos? Então, dado o recado, vamos abrir as nossas Bíblias, ou acompanhe na tela, se achar melhor, no livro de Romanos, capítulo 14, dos versículos 13 a 17. Romanos, capítulo 14, de 13 a 17. Nós não vamos só falar das carnes, da comida sacrificada a ídolos, mas dos alimentos em geral. Tudo que a Bíblia fala com relação a esse tema de alimentos, nós vamos tentar, de forma muito panorâmica, muito resumida, estar abordando essa noite. E o tema da nossa mensagem, que é uma continuação da semana passada, então se você quiser entender alguma coisa importante, que você assista o sermão da noite da semana passada, que é o cristão e a carne sacrificada a ídolo, parte 2. Então vamos para a leitura, Romanos capítulo 14, do versículo 13 até o 17, que diz assim: Portanto, abandonemos o costume de julgar uns aos outros. Em vez disso, apliquemos o nosso coração em não colocarmos qualquer pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser para aquele que assim o considera, para esse é impuro. Se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não estás agindo por amor fraterno. Olha que coisa séria, irmão. Olha que coisa séria. Não destrua teu irmão por causa da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Aquilo que é bom para vós não se torne motivo de maledicência. Aqui ele está falando de arroz, feijão, de comida. Não está falando nada de espiritual aqui. Mas olha a seriedade que Paulo está dando para o assunto. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vamos ler o 18, porque parou no ponto e vírgula aqui, né? Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Então, amados, esse texto, especificamente que Paulo escreveu, ele escreveu para a igreja em Roma. Uma igreja que Paulo não organizou. Não foi ele que plantou essa igreja. A igreja de Roma não foi plantada por Paulo. E acredita-se que essa igreja nasceu
lá do dia de Pentecoste, porque lá quando Pedro estava fazendo aquela pregação no dia do Pentecoste, os irmãos lembram que tinha gente de todas as nações conhecidas da terra, inclusive tinha romanos, lá da capital mesmo, no caso da Itália, na capital de Roma, né? E no caso, tinha ali os romanos presentes ali naquele culto, né, do dia do Pentecostes, e provavelmente quando eles voltaram para Roma, eles organizaram essa igreja. Então essa igreja não foi organizada por Paulo, inclusive na época que ele escreveu a carta aos romanos, ele nunca nem tinha visitado essa igreja. Ele conhecia irmãos lá, tudo, mas ele nunca tinha tido um contato pessoal com nenhum irmão lá. Conhecia alguns irmãos que estavam lá, mas nunca tinha estado ali naquela igreja. E a carta aos romanos, irmãos, é uma carta muito teológica. Os grandes assuntos da teologia, justificação pela fé, a equiparação do judeu juntamente com o gentil, ou seja, o judeu e o gentil, diante de Deus, são todos iguais, todos pecaram. A questão de fé e obras, a questão do pecado, né, o domínio do pecado, como nós temos que lidar com o pecado no nosso dia a dia, a questão do espírito. Então, a predestinação, né, a vontade. Então, tem muita discussão isso, principalmente no capítulo 9 de Romanos. Então, os grandes temas teológicos estão inseridos no livro de Romanos. Tá? Então, é um livro assim, de uma alta teologia, de uma teologia muito alta, muito elevada. Porém, parece até estranho Paulo dar uma atenção a um assunto tão irrelevante, falar sobre comida. Porque, na verdade, ele está falando de comida aqui. Ele não está falando de justificação pela fé, ele está falando de comida, de bebida, de se deve comer isso, se não deve comer aquilo. E, então, dá a impressão que Paulo desceu o nível um pouco. Né? Está falando de justificação pela fé, falando de domínio do pecado, agora vem falar de arroz, feijão, bistequinha, essas coisas. Não, mas nós percebemos aí a humildade de Paulo e, ao mesmo tempo, o discernimento do apóstolo. Porque ele fala, apesar de, aparentemente, pode ser até um assunto trivial, um assunto corriqueiro, um assunto desnecessário, irrelevante. Está um barulho aqui, viu? Não sei se está atrapalhando aí vocês, por isso que eu estou falando. Porque a mim está atrapalhando. Apesar de ser um assunto irrelevante, assim, aos nossos olhos, para o apóstolo Paulo não era, não. Então ele tratou com muita seriedade. Inclusive, isso mostra a humildade do apóstolo Paulo. Por que humildade? Porque nós assim, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã, quando você começa a entender algumas verdades bíblicas, algumas doutrinas, você começa, às vezes nós tendemos a ficarmos um pouco presunçosos. Então a gente só quer falar de determinados assuntos. Não, esse assunto aqui é mais, dá para a gente gastar tempo, perder tempo com isso. Não, irmão, sobre esse assunto eu não falo mais. Negócio de falar em línguas, eu não falar, isso eu não discuto mais. Negócio de falar sobre batismo, se deve ou não deve batizar. Isso aí também. Então a gente começa a ser seletivo com alguns assuntos, achando que isso é importante, aquilo é menos importante, mas para Paulo não. Para Paulo ele não via dessa maneira. Ele fala, não, falar sobre comida é importante sim, porque o comer, talvez para Paulo era uma coisa muito simples, muito tranquila, porque ele tinha a maturidade de discernir que comida, ela em si mesma não tem problema nenhum, mas ele sabia que aquilo podia trazer um problema para alguém, e por causa disso se tornava um assunto sério. Por causa da minha forma de comer, da forma como eu estava lidando com os alimentos, eu podia fazer o meu irmão tropeçar, podia tirar o meu irmão do caminho, eu podia levar o meu irmão ao inferno. Ele não usa essa palavra aqui, mas falei, o risco do irmão sair da fé. Ele apostatar da fé por causa da minha maneira que eu me comporto com relação a alimentos. Então, não é um assunto pequeno. Então, irmãos, e esse assunto ele acompanha, ele é narrado na Bíblia em vários textos, e o próprio Jesus, ele parou para falar sobre alimentos. Não lembram que Jesus parou para falar sobre alimentos? E quando os seus apóstolos estavam ali numa reunião e chegou na hora da refeição e os apóstolos não lavaram as mãos para comer. Aí os fariseus chegaram e falaram, mas os teus discípulos, eles comem sem lavar as mãos? Eles comem assim com a mão suja? Que, na verdade, a questão ali, irmãos, a questão ali não era uma questão de higiene. Não é questão sanitária. Não é que nem hoje, olha, tem que lavar a mão, cotovelo e tal, da Covid. Não. A questão ali não era uma questão de higiene. Ali era uma questão cerimonial.
Era uma questão cerimonial. Então, para eles, eu comer um alimento, para um judeu, eu comer um alimento sem lavar as minhas mãos, eu me tornava religiosamente, cerimonialmente impuro. Então, meu relacionamento com Deus, vamos dizer assim, estava sendo quebrado, comprometido, porque eu comi uma comida sem antes lavar as mãos. E eles tinham todo um rigor, tá, irmãos? Os judeus. Eu estou falando aqui no tempo de Jesus, e hoje alguns ortodoxos também têm, nos dias de hoje. Eles tinham panelas específicas para uma coisa, panelas específicas para outra. Um prato eles serviam para um determinado tipo de refeição e para outros. Na casa de alguns judeus ortodoxos, se alguns irmãos já foram, já conhecem, já viram, tem casa de alguns judeus, não são todos, mas alguns mais rigorosos, que tem 2 pias. Eles não têm uma pia só, ele tem 2 pias, tem 2 armários. Por que 2 pias? Porque tem um texto lá em Êxodo, né, que fala que você não deve cozinhar a carne, não deve cozinhar a carne do filhote no leite da sua mãe. Então, eles não misturam carne com leite. Um judeu não mistura jamais carne com leite. Por exemplo, a gente vai lá no McDonald's, come pão com o cheeseburger lá, né? Que é o hambúrguer com queijo. O judeu não. O cheeseburger dele, o X não pode ser porque é queijo, né? Mas o lanche dele vai ser ou ele come só o queijo, ou ele come só a carne, porque ele não mistura a carne com o leite, né? No leite ele não mistura. Estrogonofe, esquece. Estrogonofe, pode esquecer. Então, essas misturas eles não fazem, porque eles acham que, assim fazendo, eles vão cerimonialmente impuros. Ou seja, a relação, a comunhão deles com Deus será quebrada. Então, os irmãos percebam a seriedade do negócio. Então, o irmão lembra quando alguns fariseus eles eram tão rigorosos que eles iam para o mercado, lá fazer compra, lá no sacolão, na feira, sei lá. Aí, quando eles voltavam para casa, tomavam um banho, se purificavam, tinha lá na casa deles todos os apetrechos, os utensílios, os tanques para fazer as suas purificações, porque eles pensavam assim, talvez não, com certeza o vento que bateu em algum pagão ali, em algum incircunciso, ou em algum judeu que não pratica a lei, o mesmo vento que bateu nele, bateu em mim, então eu me tornei impuro. Era assim o negócio. Os caras eram rigorosos nessa questão. Então, quando eles viram os discípulos comerem sem lavar as mãos, ele falou, como é que vocês comem sem lavar as mãos? Né? Aí é onde Jesus faz toda aquela explicação que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. E no versículo 19, vou fazer de forma bem panorâmica, irmão, não começa a viajar na maionese aqui, e esqueço que eu tenho que falar um monte de texto ainda. E no 19, Jesus conclui esse assunto. Falou, o que entra pela boca o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Mas olha o que Jesus fala lá. Porque efetivamente não entra, quer dizer, aquilo que entra pela boca, né? Porque efetivamente não entra em seu coração, mas sim em seu estômago. Ou seja, aquilo que você come não vai para o seu coração. O coração aqui fala as emoções, não é o órgão, né, físico, mas as emoções. O que você come não vai contaminar os teus sentimentos, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Simples. Não tem nada, Jesus não falou nada espiritual aqui. O que você come vai para o seu estômago e você lança fora. Em algumas versões fala, vai para o esgoto. Então Jesus não falou nada de espiritual aqui. Mas isso para eles era uma coisa muito séria. Porque eles achavam que não era assim tão simples assim. Comeu, depois vai no banheiro e acabou o problema. Não, a coisa era muito mais séria. E sendo digerido e depois expelido. Ao fazer esta afirmação, Jesus proclama puro todos os alimentos. Aí Jesus, liberou geral. Está tudo liberado. O que você quiser. Mas, irmãos, a coisa às vezes não é resolvida tão fácil assim, né? Então a gente vai ver na continuidade. Então, para Jesus, o problema estava resolvido. O que você comer é digerido, é lançado fora, e isso aí nunca vai te contaminar. O que contamina você é o que você fala, porque o que você fala vem do coração, é do coração que vem o adultério, a mentira, o engano e as outras coisas mais. Isso é que contamina o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então, Jesus resolveu a questão aí. Então, entre Jesus e Paulo, a coisa está tranquila.
Tá? Jesus falou de uma forma geral, Paulo também não contraria o que Jesus falou, mas pede para os irmãos tomarem alguns cuidados por causa do outro irmão. Mas a questão chegou em Jerusalém. Antes de chegar em Jerusalém, chegou em Pedro. Você lembra, irmãos, que Pedro ele foi lá na casa de Cornélio, ele teve aquela visão daquele objeto que desceu do céu, amarrado com as 4 pontas que pareciam lençol, e estava cheio de animais, quadrúpedes, répteis, tudo animal impuro dentro da lei mosaica lá do capítulo 11 de Números, né? Os animais que eles não podiam comer. Então, todos aqueles animais que não podiam comer, Deus mostrou para Pedro dentro daquela visão do capítulo 10, lá de Atos dos Apóstolos. Aí Pedro viu aquela visão, teve aquela visão, aquele monte de animal, tudo animal impuro, aí Deus falou, mata e come. Mata não, algumas versões falam mata, né? Mas a versão melhor é sacrifica e come. Por que é melhor? Porque ele está falando, olha, isso aqui esses animais que eu estou mandando você comer, ele pode ser sacrificado, você o sacrificando, ele não vai, eu não estou os considerando cerimonialmente puro. Então parecia que foi uma contradição. Aí, lá, jacaré, morcego, né, coruja, né, eu também não vou comer, não precisa nem Deus mandar, né? Mas lá estava proibido comer morcego, essas coisas, né? Aí, gafanhoto pode. Tá vendo? Gafanhoto pode comer, viu? Esse aí pode comer. Não é que João Batista comia, é aprovado na lei. Mas também não ia comer do mesmo jeito. Aí Deus fala para Pedro, olha, Pedro, sacrifica esses animais e come. Aí ele falou, não, Senhor. Ele sabia que era Deus falando com ele. Mas será que Deus está fazendo alguma pegadinha comigo, né? Então eu não vou cair nessa, não. Aí a pegadinha do céu, né? Falou, não vou cair, não. Aí ele falou, não, eu nunca comi coisa comum nem imunda. Ele falou, não considere como imunda aquilo que eu purifiquei. Aí Pedro ficou pensando naquilo, tal. Depois nós entendemos que aqueles animais representavam a quem? Representavam os gentios que agora poderiam receber a palavra. Que os gentios eram, ou seja, todo aquele que não era considerado judeu era considerado gentil e também considerado, sucessivamente, era considerado uma pessoa impura também. Então, ali Deus está dizendo que agora todos são iguais diante de mim. Se você acha que esses animais são impuros, você é tão impuro quanto eles. Então, todos são impuros porque todos pecaram. Então, Deus passou a régua ali e falou, agora todos são iguais. E aqueles animais representavam, na verdade, todas as nações, todos os povos. Mas Jesus já não tinha falado lá atrás, e Pedro estava presente, que tendo dito isso, tornou puro todos os alimentos? Mas Jesus não tinha falado que ele tinha tornado puros todos os alimentos. Por que Pedro, 10 anos depois, convertido, já tinha curado muita gente e tal, uma bênção, ainda tinha essa dificuldade? E olha como que ele chega, irmão, na casa de Cornélio. Deus falou com ele estava ruminando aquilo que Deus estava falando com ele na cabeça dele. E lá no 10, 14 de Atos dos Apóstolos, quando ele chega na casa de Cornélio, porque Deus mandou ele ir até lá para pregar para Cornélio, que era um gentil, né? Aí Pedro chega na casa da pessoa dizendo assim, ó, o 10, 14 está falando, de maneira nenhuma, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Mas lá, no 28, 10, 28, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele disse assim, ele replicou, vós bem sabeis, replicou para o dono da casa, que era o Cornélio, vós bem sabeis que é contra a nossa lei. Mas Pedro estava vivendo na lei ainda? Ele vai explicar essas coisas. É contra a nossa lei, a lei judaica, um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Nem para chegar na casa, quer tomar um café rapidinho ali, não pode. A lei judaica proíbe a gente se misturar com outras pessoas que não sejam judeu. Contudo, Deus revelou-me. Agora, Pedro, Deus revelou agora para você? Então, às vezes, Deus revela um negócio, mas você é meio lerdinho, né? E demora para entender aquilo que Deus já revelou. Deus não tinha revelado isso para ele agora. Não foi no dia que ele viu o lençol lá. Deus já tinha revelado isso lá com Jesus, quando ele estava andando com Jesus lá. Deus já tinha revelado que o evangelho era para todos e por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Mas na cabeça dele, toda criatura, judeu,
todo judeu que está espalhado no mundo, né? É isso que eles entendiam. Mas Deus já tinha revelado para ele que demorou para entender. É contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo para uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que nenhuma pessoa devo considerar impura ou imune. Então, nós percebemos que Pedro, ele teve essa dificuldade. Então, o que isso nos ensina? O que isso nos ensina? Porque a gente é meio romântico com conversão. A gente tem uma ideia meio romântica da conversão. Eu me converti, todos os meus problemas acabaram, que nem o Tabajara lá, né? Todos os meus problemas acabaram porque eu me converti. Então, eu me converti hoje no domingo, chorei, Jesus entrou no meu coração, segunda-feira está tudo resolvido na minha vida. E não é assim. Jesus te salvou, entrou no seu coração, isso aí está salvo, isso aí não tem problema. Mas as tranqueiras, irmãos, as tranqueiras da nossa vida, ela não sai assim, do domingo para a segunda. Às vezes leva 10 anos, que nem para Pedro. Leva muito tempo. Vai depender muito da minha vontade de andar limpo na presença de Deus. Então, irmãos, a conversão, ela não elimina a tradição da nossa vida. A conversão, ela não elimina a religiosidade da nossa vida. Isso é pessoal, é de cada um. Você pode ter o mesmo tempo de conversão comigo que eu tenho, está muito mais liberto, muito mais claro, muito mais livre na presença de Deus do que eu. Porque às vezes nós, como dizem Hebreus, pelo tempo decorrido, às vezes a gente continua criança. Porque é nós que apressamos ou retardamos esse crescimento na nossa vida. E a gente pode perceber isso na vida de Pedro. Eu não estou falando de qualquer uma, estou falando de Pedro, que depois de 10 anos, aproximadamente, segundo os historiadores falam, ainda tinha dificuldade de pregar para um gentil. 10 anos depois, é Pedro, hein? Curou enfermo e tal, curava com a sombra. Estou falando de qualquer pessoa. Então, imagina como que a gente tem que ser cuidadoso. Quantas coisas que a gente talvez tenha na nossa vida que a gente acha que eu converti, está tudo resolvido. Mas não, irmão. A sua salvação está resolvida junto com Deus, isso aí eu não vou discutir. Mas essas tradições e religiosidade, cabe a nós. Nos colocarmos na presença de Deus e falar, Senhor, existe em mim algum caminho mau? Então, tira. Verdade para o Espírito Santo limpar a nossa vida. E os irmãos veem como que a coisa é séria. Lá no Atos 15, versículo 5, tinha um grupo de fariseus. O irmão sabe que é fariseu, mas os fariseus se converteram. Muitos fariseus se converteram. Aceitaram a Jesus. Cristo é o meu Salvador, normal, sem problema nenhum. Mas só que a tradição continuou no coração. E olha o que esses fariseus convertidos estavam fazendo. Entretanto, alguns do grupo religioso dos fariseus que tinham crido, está vendo? Eles eram fariseus crentes. Levantaram-se protestando, é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que observe toda a lei de Moisés. Eles se converteram, mas a tradição continuou no coração deles. Olha como a coisa é séria, irmãos. E nessa tradição estava incluso o quê? Não só a questão da circuncisão, mas a guarda dos sábados e também as dietas. O que deve e o que não deve comer. Então, eles tinham um monte de restrição ainda. Mas Jesus já não... Sim, Jesus falou. Jesus falou que estava tudo liberado. Mas no coração, mas a tradição estava no coração. Jesus não falou para você que tem que perdoar, e daí resolve alguma coisa? Jesus falou, 2000 anos atrás, perdoa o teu inimigo. E daí? Tem um monte de gente aí que a gente não perdoa. Às vezes nem é inimigo, é meu irmão, às vezes é meu tio, às vezes é meu pai. Mas Jesus já não falou. Jesus falou, mas resolve. Resolve uma vez que eu me submeto a Ele. Mas se não, eu sou convertido, sou crente em Jesus Cristo, mas com o coração cheio de má amargura, com o coração cheio de coisa errada. Por quê? Porque a conversão resolve a minha questão com Deus, a minha salvação. Mas tem coisas que é posicionamento meu. É eu que vou ter que me posicionar. Mulher, vai e não peques mais. Resolvi seu problema. Você não morreu apedrejada, mas daqui para frente, conserta a tua vida. Resolve. Muda a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Às vezes a gente quer jogar tudo para Deus, às vezes a gente joga para Deus o que é nosso e às vezes a gente fica com a gente com aquilo que é de Deus, né? Então, Pedro,
por causa dessa afirmação desses fariseus, teve que ter um concílio em Jerusalém. Teve uma reunião em Jerusalém, porque Paulo estava pregando para todo mundo, para os irmãos, Paulo estava pregando ali para os gentios e os judeus começaram a se incomodar. Não, mas Paulo está pregando que é só aceitar Jesus e está tudo certo, é só crer em Cristo e já está salvo. Não, só crer em Cristo você está salvo, sim, mas só que ele precisa fazer isso, eles precisam guardar o sábado, eles não podem mais comer carne de porco, eles não podem isso. Então começou toda aqueles adicionais para a salvação. É Cristo mais isso, mais isso e mais isso. É Cristo, mas você não pode usar barba. É Cristo, mas você não pode jogar bola mais. É Cristo, mas você não pode fazer isso. É para você ser salvo. Então a gente começa a adicionar à salvação coisas que não tem nada a ver. Coisas que não tem nada a ver. E nós percebemos como que é difícil isso, limpar o nosso coração. Lembra quando Pedro estava lá em Antioquia, que nós falamos a semana passada? Estava comendo com os gentios. Em Antioquia, numa igreja de gentios. Pedro estava lá junto com Paulo, Barnabé, uma turminha lá. Estava todo mundo na boa, lá, no churrasco, comendo e pá. Aí depois ficava Tiago, que é o pessoal de Jerusalém, né? Junto com certeza com esses fariseus que achavam que os gentios tinham que se circuncidar ainda, né? Falou, olha, o pessoal de Tiago está vindo aí, a turma de Tiago está vindo aí, a patota toda. Aí Pedro, opa, não vou criar problema com os irmãos. Aí o próprio Pedro, que já tinha sido corrigido pelo Senhor, chegou e saindo de fininho. Não, eu não vou comer com os irmãos, porque de repente o pessoal de Tiago vê eu comendo com eles, vai se escandalizar, aquela coisa, eu vou sair fora. Aí Paulo, vendo isso, falou, não, eu vendo que Pedro era repreensível, eu repreendi face a face. Só que em Gálatas, irmão, usa uma expressão, na minha Bíblia aqui, pesada. Usa uma expressão pesada. Que as versões mais antigas falam que eu repreendi ele face a face porque se tornou repreensível, né? Mas aqui na minha versão, no capítulo 2, versículo... No versículo 14, no versículo 13, 2:13 de Gálatas, diz assim: e outros judeus, de igual modo, se uniram a ele, nesse caso era Pedro, se uniram a ele nessa mesma atitude hipócrita. Olha que palavra forte, Paulo falando. Que alguns se uniram, no caso, os judeus se uniram a Pedro nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Por que essa palavra é forte? Porque é a mesma palavra que Jesus usou para quem? Lá para os fariseus. Ai de vós, fariseus hipócritas, que vocês pintam a externa lá do caixão, mas dentro é cheio de rapina e tal. Então, a mesma palavra que Jesus usou lá. Então, é uma palavra pesada, que Paulo usou para Pedro. E por quê? Porque uma coisa que já estava resolvida, eram homens de Deus, cheios do Espírito Santo, sim, porém o coração cheio de tradição e de legalismo. Então, nós entendermos a seriedade da coisa. E entendermos, irmão, que a vida cristã não é estática. A vida cristã é progressiva. Ela é de fé em fé. Ela começa hoje e ela termina lá no dia do Senhor, mas você em crescimento constante diante do Senhor. Por isso, repito, Pedro, o escritor de Hebreus fala, Deus, pelo tempo decorrido, já era para vocês serem mestres. Então Deus está esperando um avanço, esperando de nós um progresso. Ele não quer que você seja criança hoje e seja criança para sempre. Não, ele quer que haja um crescimento. Por isso existe a palavra, quando eu era menino, né, Paulo não fala lá em Coríntios 13, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu continuei sendo um homem menino? Não. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. Então, Deus espera um progresso. Quando eu era menino, eu falava como menino,
quando eu falava com menino, andava com menino, discorria como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, poderíamos até usar essa palavra, espontaneamente você desiste das coisas de menino. Tem graça um homem da minha idade com atitudes infantis? Não. É bonito o Isaac, né? Vim com a roupa do super-homem, tal, com um bonezinho, com um ursinho na cabeça. É lindo. Não vejo a hora do meu netinho usar isso aí. Mas imagina eu, com 60 anos, chegar aqui na igreja e falar, irmão, menos, né? Tá uma coisa errada aí, né? E tá mesmo, porque ele está agindo como criança. Ou eu querer jogar terno e gravata no Isaac também. Está errado. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Então, Deus espera da gente esse progresso. E por causa desse concílio, irmãos, em Jerusalém, os fariseus lá, não, eles têm que se circuncidar, eles têm que fazer isso, eles não podem comer qualquer coisa e tal. Aí Pedro, estava Pedro, Paulo, Barnabé, todo mundo nessa reunião. Aí Pedro contou a experiência que ele teve lá na casa de Cornélio. Ele falou, irmão, vocês sabem que eu era um dos resistentes aí. Eu achava que realmente o gentio não tinha direito à graça, não. Eu fazia parte do time de vocês. Mas eu estava lá na casa de Cornélio, os irmãos lembram, eu não estava sozinho, eu levei alguns outros irmãos comigo, que eram irmãos também da circuncisão, porque Deus me deu aquela visão, Deus praticamente me obrigou a ir na casa de Cornélio, senão não iria mesmo. Eu cheguei lá na casa do Cornélio, ele veio, tal, começamos a conversar, ele falou que tinha tido uma visão, eu entendi, e comecei a conversar com ele lá na casa de Cornélio. Eu estava conversando lá, estava pegando a palavra, falando de quem é Jesus, que Jesus tinha sido morto. De repente, o Espírito Santo vem sobre eles, como a nós no princípio. Por que isso é importante? Porque Pedro falou, irmão, eu não promovi nada lá. Eu não fui lá para ele ser batizado no Espírito Santo, para falar em línguas, para proferir. Eu não fui lá para isso. Eu fui lá porque Deus mandou. Ia dar o recado e ir embora para minha casa. Não vi a hora de sair de lá. Mas na hora que eu estou ali, de repente, o Espírito Santo vem sobre eles, e do mesmo jeito que aconteceu com a gente lá. Então eu percebi o quê? Eles são igual a nós. Eu tive que chegar a essa conclusão. Que Deus os ama tanto quanto nos ama. Que Deus veio tanto para eles, gentios, como para nós. Eu cheguei nessa conclusão, irmãos. A ponto de Pedro falar lá na casa de Cornélio. Quem vai poder me recusar água para que eu possa batizar esses que, como nós, receberam o Espírito Santo? Ele falou, eu vou ter que batizar esse povo aí. Eu não posso. Lá em Samaria, eu impus as mãos lá nas pessoas. Lembra quando Pedro foi em Samaria? Impôs as mãos e os samaritanos receberam o Espírito Santo? Lá é uma coisa. Mas lá na casa de Cornélio, ele não impôs as mãos sobre ninguém, não. Ele estava falando, ele não estava nem esperando que aquilo foi uma surpresa para Pedro. Foi uma surpresa, foi justamente para quebrar aqueles paradigmas. Os paradigmas do coração, não só de Pedro, como de todos os judeus, que agora Deus é para todos. Que Deus ama a todos. E aí, quando Pedro conta isso para os irmãos, ele fala, vamos chegar numa conclusão, os gentios são tão filhos de Deus como nós, mas vamos fazer algumas restrições para não, fazer uma política aí da boa vizinhança. Aí, naquele concílio, eles fizeram fizeram um acordo para que houvesse uma convivência melhor entre judeus e gentios com menos escândalo, com menos confusão. Aí depois, eles chegaram nessa conclusão, beleza, os gentios são irmãos nossos, amém, glória a Deus, vão cessar, vão morar todo mundo na glória, porém, lá em 15 e 29 de Atos, 28 e 29 de Atos, diz assim, 15, 28 e 29, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não pôr maior encargo além desses preceitos necessários. Não precisa guardar a lei, ficar guardando sábado, não mais nada disso aí. Mas só que tem algumas coisinhas que eu gostaria que vocês guardassem. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior encargo além desses preceitos necessários, que vos abstenhais dos alimentos sacrificados a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Então, dessas exigências aqui que foram colocadas pelos apóstolos em Jerusalém para os demais gentios, por exemplo, que vos abstenhais dos alimentos sacrificados a ídolos, tranquilo. Isso Paulo explicou, olha, o ídolo tudo mais, você pode comer aquela carne sacrificada aí que nós falamos na semana passada, porém, quando você está lá no templo, lá do templo dos ídolos, participando
Mas, na verdade, você está cultuando não a Deus, mas aos demônios. O ídolo nada é, mas o que está por trás do ídolo é. Que você, então, na verdade, você está prestando um culto ao demônio. E Jesus foi muito claro lá no dia da tentação. Ao Senhor, seu Deus, adorarás e só a Ele prestará culto. Então, culto é sempre a Deus. Ali você não está simplesmente comendo. Ali você está prestando culto. Então, essa carne sacrificada aí é uma coisa que era feita no templo, em homenagem àquele Deus. Então, era o crente participando de tudo aquilo. Então, falou, isso aí, então beleza. Isso aí a gente vai cumprir. Tanto é que Paulo reforça em Corinto. Aí depois vem alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados. Aí começa o problema. Porque tem muitos animais, ou muitas comidas, que elas são feitas com sangue. Certo? Sarapatel, chouriço. Me ajuda aí, irmãos que é do norte aí. Buchada de bode vai sangue? Eu não tenho certeza. Algum irmão é do norte aí? Buchada de bode pode ser e pode não ser? Pode ser, é opcional. Mas tem carnes que o chouriço tem como, é com sangue. Galinha ao molho pardo, original, tem que pôr um sanguinho ali no meio. Eu estou vendo a gente fazer... tudo bem, você não gosta, não tem problema. Mas há quem goste. Agora, uma coisa é você não gostar. Outra coisa é você falar, é pecado você comer isso aí. Não estão entendendo a diferença? Uma galinha ao molho pardo. Fui até na internet para ver, né, como é que faz. A pessoa fazendo a galinha lá e colocando sangue. Está até com uma cara boa, né? Um sarapatel eu até como. Tá? Normalmente, para o sarapatel de Minas, a gente não põe sangue. A gente ferventa tal, corta e tempera. Mas tem quem faça o sarapatel com sangue. E aí, é pecado ou não é pecado? Porque aqui está falando que não pode comer a carne sacrificada, carne com sangue nem sufocada. E a galinha, muitas vezes a galinha não é cortada, porque voltando só um pouquinho, o judeu, ele tem uma forma certa de cortar o alimento, irmão. Porque tem aquele negócio de comida kosher, tal, né? O kosher é a forma como eles preparam aquela comida. Então ele pega o animal, é uma faca muito bem afiada, corta uma vez só, já sangra tudo e tal. Então eles têm todo um cuidado. Inclusive, hoje em dia, né, você vai nos mercados, tem até o símbolo lá, kosher, né, uma letra K, com tal. Então, é um alimento que um judeu pode comer sem medo. Tem toda uma fiscalização, tem até um rabino dentro lá da indústria de alimentos para acompanhar se o animal está sendo morto corretamente, se está sendo limpo e pá. Não é assim, não. O negócio é sério. Entendeu? Então, quando tem a comida... Então, eles têm muito esse cuidado, né? Kosher, uma forma de cortar. Mas tem muita gente, muitos lugares no mundo, aqui no Brasil, vamos falar aqui da nossa terra, que pega a galinha, estrangula e o sangue ficou lá dentro, e aí que fica bom o negócio. Aí é que é gostoso. Entendeu? Mas só que aqui está falando que não pode comer o sangue. Mas Jesus já falou que permitiu comer tudo. Jesus falou, não. Dito isso, tornou puro todos os alimentos. Então, como que como que a gente lida com esse texto? A carne sacrificada a ídolos, tranquilo. Evitar a prostituição, a imoralidade sexual, beleza, tranquilo, isso aí está em toda a Bíblia. Mas só que tem esses detalhes aqui no meio. Irmãos, primeiramente, o livro de Atos, ele não é um livro doutrinário. Nós já aprendemos isso nas aulas de escola dominical. Aquelas que estão gravadas. O livro de Atos ele não é um livro ele tem doutrina, mas ele não é um livro doutrinário. O objetivo de Atos dos Apóstolos não era doutrinar a igreja. O objetivo de Atos dos Apóstolos é mostrar o que o Espírito Santo estava fazendo através da igreja. E algumas doutrinas no livro de Atos, como essa, são doutrinas temporárias ou estão contando como que a igreja reagia naqueles primeiros dias. Então quer dizer que a igreja não tem doutrina? Não vou praticar? Não. Exato. Não, você vai ter que lançar sorte. O dia que for escolher alguém aqui na igreja, tem 2 pessoas para um cargo. Vamos jogar sorte. Porque Pedro jogou sorte lá para ver quem ia ficar, Matias ou outro irmão lá, o José lá, o justo. Então fala, vamos jogar sorte para ver qual dos dois que Deus vai escolher, porque era um costume deles. Mas isso não foi uma coisa provisória, transitória. Aquilo já passou. E esse caso aqui, já passou? Já passou. Já passou. Comer sangue, irmão, é questão de gosto hoje.
É uma questão de gosto. Você não gosta, não precisa comer. Não, vou comer só porque, né? Não gosto, eu não gosto. Não gosto de dobradinha, não vou comer dobradinha. Não, é uma questão de gosto, mas não que seja pecado. Por que eu estou frisando? Porque existem irmãos no nosso meio ainda que acham que é pecado você comer uma comida com sangue. E aí, como é que faz? Então você não come, se você sabe que você tem um irmão que se escandaliza de você comer um sarapatel, uma galinha ao molho pardo, ele está se escandalizando, porque ele está se baseando nesse texto, falando, você está pecando, então você não coma. Mas por que isso foi escrito aqui? Foi escrito porque naquele tempo existia ainda, a comunidade era muito mista, tinha judeu e gentil na mesma comunidade. Então, para não ter uma controvérsia, uma discussão desnecessária entre os irmãos, então Paulo falou, segura a onda aí, quando tiver o judeu, se você estiver na casa de um judeu, o judeu te convida para você ir na casa dele para comer, você vai levar, traz alguma coisa, vai levar uma bisteca lá na casa do cara, bistequinha? Vai levar costela de porco, sabendo que o cara come carne de porco? É para provocar. Então você leva a comida que ele gosta, passa lá no mercado, compra uma comida kosher, que ele gosta e tal, e vamos amar os irmãos. Porque, nesse caso, os mais fracos seriam os judeus. Os judeus tinham uma clareza menor com relação a esses assuntos, e não os gentios. Então, por isso, ele fez colocou essas restrições aqui. Não coma isso enquanto você estiver convivendo com muitos judeus. Então, era uma coisa provisória. Porque hoje, no nosso meio, principalmente algumas igrejas pentecostais, eles não comem sangue, achando que é pecado. Agora, você vai começar a comer a partir de agora? Não. Não, se você no seu coração, não, irmão, eu aprendi assim que é pecado. Continue sem comer, porque Paulo fala, se você vai comer sem fé, é melhor você não comer. Não coma. Mas não julgue quem esteja comendo. O problema é esse. O problema é que eu não como, porque eu acho que é pecado, e acho que é pecado, o outro também está comendo. Não. Para mim é pecado. Não é para você, irmão? Então vá em frente, coma. E é isso que Paulo está querendo, falou lá no capítulo 14 do livro, no capítulo 14 da carta aos Romanos. Aquele que come não deve julgar quem não come, e aquele que come não deve desprezar quem come. Então, ande em comunhão. Agora, se não tem jeito de você sentar na mesma mesa e comer você sabe que se você for comer com aquele irmão, aquele alimento, vai ter problema, ele vai se escandalizar, vai tirar a paz dele, vai criar maior climão no meio da igreja. Então, não coma outra coisa. Muda o seu cardápio, não tem problema. Paulo falou, não é por causa de comida que eu vou fazer meus irmãos se escandalizar. Se eu estou vendo que isso aqui vai escandalizar meu irmão, eu vou deixar de fazer, não custa nada. Como outro dia, ou eu deixo de comer aquilo, modifico, é simples. Por quê? Por quê? Por amor àquele meu irmão. Por amor àquele meu irmão, porque eu sei que aquilo para ele, para mim, não significa nada, mas para ele pode ser uma maledicência, para ele pode ser um problema. Amém, irmãos? Estão me entendendo? Por exemplo, tem um irmão que ele é vendedor. Ele é aqui da nossa igreja. Ele é vendedor. E ele passou por um cliente dele, e o cliente dele estava fazendo uma comida, acho que era, não sei se era frutos do mar, alguma comida, e estava muito cheirosa. Só que o irmão, não tem nada de irmão. O irmão da nossa igreja, ele foi num cliente dele, que fazia parte dessas religiões que sacrificam, né, a ídolos e tal, né? Aí ele foi, mas a comida estava cheirando muito gostoso, né? Então o cheirinho estava bom, e na hora do almoço ele estava com fome. Aí o cliente perguntou para ele, né? Você está servido? Né, Josué? Está servido, né? Aí Josué estava com muita fome, falou, estou servido. Mas ele estava meio desconfiado, né? Mas o cheiro estava bom, né? E foi vencido pelo aroma. Aí subiu para comer e comeu, falou que estava uma delícia, e comeu. Só que ele continuando o trabalho dele, as visitas, ele começou a se sentir mal. Teve que entrar no mercado lá e jogou tudo para fora, que aquilo enjoou ele. Aí a gente fica aquela dúvida, né? E agora? Bom, tá vendo? Ó, negócio tem que tomar cuidado mesmo. Beleza. Se você acha que você vai comer um negócio com aquela pessoa que tem uma religião, que ele pode ter oferecido a ídolo e aquilo pode te fazer mal, não coma. Simples. Mas isso não vai anular o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando que não tem problema nenhum. Mas se tem problema para você, então não coma. É isso que a Bíblia está nos ensinando. É essa a clareza que nós temos que ter. Se você fala, não, Nelson, tudo bem, a Bíblia está falando, mas pelo sim, pelo não vou comer. Amém, você não está pecando. Mas se você vê um outro irmão comendo,
e comendo e saindo na boa, também não fique escandalizado. Que nem quando Paulo foi mordido pela cobra. Daqui a pouco você vai ver o que vai te acontecer, né? Você não lembra quando Paulo foi mordido pela cobra? O pessoal ficou olhando, daqui a pouco ele vai começar a inchar e vai cair duro aí, né? Aí Paulo continuou na boa, comendo lá. Aí falou, não, esse rapaz ele deve ser filho dos deuses, né? Deus deve ser com ele mesmo, porque mordido por essa cobra não aconteceu nada. Então, às vezes a gente fica nesse julgamento. A Bíblia não me condena. Se eu comer, ela não me condena. Se eu deixar de comer, não me condena. Se eu comer, eu tenho que comer com fé. E se eu não comer, eu não comer porque eu não tenho fé para comer também, é tranquilo. Tudo respeitado. A questão é como eu ajo em relação ao outro. Eu não como porque eu acho que é pecado, eu estou pecando contra Deus, porque aquilo foi sacrificado, mas aquele irmão ali, ó, tá vendo? Ó, por isso que aí, ó, a vida dele não vai para frente. Também não respeitar nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nesse caso especificamente não tem. Só pedi autorização para o José para contar a experiência dele, que eu achei muito interessante. Mas os irmãos entenderam que é uma questão pessoal? Amém, irmãos? Tranquilo? Tá bom. Qualquer dúvida, o pastor, né, responde. Mas só que esse problema, irmãos, voltou. O irmão lembra que semana passada nós enfatizamos bastante a questão da comida sacrificada a ídolo, que em casa não tem problema, no templo sim e tal. Mas só que lá em Jerusalém, em Apocalipse, lá na igreja de Apocalipse, esse problema, 30 anos depois, porque Apocalipse, irmão, foi o último livro a ser escrito. Escrito mais ou menos no ano 90, vamos falar no ano 100 e tal. Então, do que Paulo escreveu para Coríntios até Apocalipse, pelo menos 30 anos já tinham se passado. Só que essa questão de carne sacrificada a ídolos, lá em Jerusalém, lá em Apocalipse, voltou o problema. Em duas igrejas. A igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira. Vamos ler rapidinho. É Apocalipse 2,14. Diz assim: o Senhor elogiou a igreja, tal, não dá para a gente entrar em detalhe, a hora já avançou. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações. Isso contra ti quem? Pérgamo, a igreja de Pérgamo. Porquanto tens contidos que seguem a doutrina de Balaão, aquele profeta lá que atrapalhou a vida do povo de Israel lá no deserto. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimento sacrificado a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Então os irmãos percebem que ali não era só comer a comida, era um culto. Porque o irmão pode ver que essa carne sacrificada a ídolos está sempre ligada à prostituição. Por quê? Porque normalmente era o culto à fertilidade. O culto à deusa Diana, esqueci o nome da outra, que é Astarote e tal, mas a Diana eu sei que era a deusa da fertilidade e tal. Então naqueles cultos corria tudo isso, a comida, muita prostituição, muito vinho, muita bebida, né? Também o deus Baco também estava muito envolvido. Então, quando eles prestavam esse culto, então a liturgia era essa. Entendeu? Então, e a igreja em Pérgamo estava voltando a essas práticas. Eu não sei se na igreja, se eles faziam uma reunião social na igreja, ou se eles estavam frequentando os templos e praticando dessas coisas. E lá na igreja de Tiatira aconteceu a mesma coisa, estava acontecendo a mesma coisa. No versículo 20, a gente lê assim, ó, no entanto, 2:20 de Apocalipse. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Aí a gente pula lá para o 20, para o 24, por 24 do mesmo capítulo 2 de Apocalipse. Falando ainda dessa personagem aí. Todavia, aos demais que estão em Tiatira, que não seguem a doutrina dessa mulher, que era de comer carne sacrificada a ídolo e prostituição, e não aprenderem como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. O que acontecia? Principalmente na igreja de Tiatira. Essa mulher, Jezabel, ela estava ensinando para eles que não tinha problema nenhum participar desses cultos de sacrifício a ídolos envolvido com prostituição. Por quê? Porque já existia na igreja uma influência do gnosticismo. O Edson tem falado bastante isso na escola dominical. No gnosticismo, que era uma doutrina que falava assim, o espírito tem que
você tem que se preocupar com o espírito. O corpo, tudo bem. Você pode fazer o que você quiser com o seu corpo. Porque o corpo ele é condenado, ele é corrupto mesmo. Então, você não tem que se preocupar com o seu corpo, você tem que se preocupar com o seu espírito. Então, isso dava margem à pessoa se abrirem para o pecado. Ou de dois lados. Ou ser muito ascético, ou seja, não faz nada, a pessoa não come, não dorme, porque ela quer castigar o corpo. Né? Isso aí influenciou muito o cristianismo, irmãos. Tinha até algumas ordens católicas, né? Que as pessoas eles tinham tanta vontade de agradar a Deus que para isso eles faziam longos jejuns que alguns jogavam até cinza na comida para não comer. Estavam com fome, então, mas a fome era maior, então jogava a cinza para não comer. Olha o nível que chega o negócio. Por quê? Tem que maltratar o meu corpo, porque, na verdade, quanto mais eu maltrato o meu corpo, mais próximo eu estou de Deus. Então, essa era a doutrina do gnosticismo, tanto de um lado quanto do outro. Ou então, libera geral. Não, pode pecar à vontade, faz o que você quiser com o seu corpo. Esse corpo aí é corrupto mesmo, toda a matéria é corrupta e tal. Então, talvez baseado nesse outro lado, essa mulher disse, não, o corpo... Você não precisa se preocupar, tem que se preocupar com o espírito. Mas tem essa expressão aqui, os profundos segredos de Satanás. O que essa expressão quer dizer? Que falou, já que o corpo não serve para nada, e a gente quer vencer o pecado, e quer até, vamos dizer assim, até quer ganhar aquelas pessoas para Deus, então a gente vai se entregar, a gente entra lá no meio deles, pratica o que eles praticam, que aí fica mais fácil a gente trazer ele para o nosso lado. Então a gente tem que conhecer como que eles vivem para que a gente possa, através da experiência, trazê-los para o nosso lado. Isso aí lembra, os irmãos, alguma coisa? Então vamos estar junto com eles, vamos fazer o que eles fazem e tal, porque aí fica mais fácil de se converterem. Não sei se alguma semelhança como é que o pessoal fala? Oi? Então, qualquer semelhança não é mera coincidência. É realmente isso que acontece no nosso meio. Né? Isso é o que acontece no nosso meio. Então, irmãos, já indo para a conclusão, nós temos que buscar uma liberdade, mas uma liberdade em Cristo, que seja uma liberdade madura e com responsabilidade. Então, a nossa liberdade tem que ser uma responsabilidade madura e com responsabilidade. Eu tenho que ser livre em Cristo, sim, mas a nossa liberdade é uma liberdade limitada. Não é tudo que eu posso fazer. Eu posso fazer tudo, mas não convém eu fazer tudo. Paulo fala isso lá em Coríntios. Então, eu tenho que ter esse cuidado às vezes por causa do outro, nem por causa de mim, é por causa do meu irmão e tal. Então, mas isso eu só consigo agir assim, com alegria e com prazer, fazer, eu estou livre da minha liberdade, eu deixar de fazer alguma coisa, que eu sei que não tem nenhum problema por causa do outro, se eu tiver maturidade no Senhor para fazer. Por isso, eu preciso crescer na graça. Porque se eu for menino, o problema é meu, gostou, o problema é seu, eu sou dono do meu nariz. Então, isso é coisa de quem não cresceu na fé. É coisa de quem cresceu na fé, sempre preocupado com o outro. Mas quem não cresceu, fala, eu vou fazer e acabou, irmão. Você não gostou, eu vou continuar fazendo. E o problema é meu. Mas então a gente tem que fazer com responsabilidade. Tirar o legalismo do nosso coração, nós falamos muito sobre isso, mas tirar o legalismo do coração, mas não tirar o temor. Porque às vezes a gente tira o legalismo, está tudo liberado, Jesus aprovou tudo, e acaba se tornando uma pessoa sem temor. E fica passando por cima dos outros. Eu sei que aquilo está escandalizando, eu sei que aquilo está chateando, mas eu continuo fazendo, porque não. Um dia que você entender, um dia você vai entender, um dia que você estiver no meu nível, você vai entender, então, e sai atropelando todo mundo. E Deus também não quer isso. Deus quer, inclusive, que eu estou andando depressa, o irmão não está me acompanhando, qual que é a atitude? Eu vou andar mais depressa ainda? Não, eu vou parar, vou esperar o irmão chegar para me acompanhar e vamos junto. Tá? Isso chama tolerância, né? Misericórdia. Tolerar, irmãos, significa evitar o escândalo. O tolerar aqui é evitar o escândalo. Mas não significa ser covarde ou legal. Ou eu sou legalzinho com todo mundo para não escandalizar, ou me tornar covarde. Uma coisa que eu sei, que eu tenho que ser firme, como Paulo foi firme lá com Pedro, nós já falamos na semana passada, então eu não tenho que ser refém das pessoas. Não é isso que a gente está falando. Vamos reforçar isso. Eu não tenho que ser covarde. Quando eu percebo que é o fundamento do evangelho que está em jogo, então eu tenho que realmente ser mais firme. Mas quando eu percebo que são coisas que não vale a pena, eu tenho que abrir mão. E eu termino, irmãos,
aí contando uma experiência de uma irmã, o pessoal deve ter visto aí na internet, uma cantora chamada Bruna Carla, que um rapaz que era homossexual falou que ela iria no casamento dela, se ela iria no casamento dele. Ela falou, vou, desde que você case com uma mulher, eu vou no seu casamento. Alguns irmãos devem ter ouvido isso aí. E ela falou, se você for, eu falei, era um amigo, falou, se você for casar com uma mulher, eu vou no seu casamento. Se eu for no seu casamento e você não casando com uma mulher, eu estou negando tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu canto. Então, eu não vou mais cantar para Deus. Eu estou negando o princípio básico da minha fé, em suma. Né? Isso está um escândalo na internet, porque ela falou assim, porque ela não foi legal. Ela poderia me escandalizar, né? Até falar para o cara, vou no seu casamento e não ir depois, no dia, né? Dá uma dor de barriga, sei lá o quê, não vou. Não. Poderia fazer isso, mas ela se posicionou. Né? E muitas vezes nós temos que nos tornar assim, porque hoje nós estamos realmente na geração dos crentes legais, né? dos protestantes legais. Então, a gente faz um monte de concessão para poder agradar, e quem sabe a gente agradando, a gente traz para o nosso lado, mas infelizmente não é assim que funciona. Amém, irmãos? Desculpa, eu passei um pouquinho, mas foi necessário, né? E vamos convidar o grupo de louvor para que venha até a frente, e vamos estar cantando a última canção. Vamos aproveitar, vamos ficar em pé, irmãos? Já vamos estar orando enquanto os irmãos se preparam. E eu espero que a palavra do Senhor tenha falado aos nossos corações. Sim, Deus, nós te damos graças por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Pedimos que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos corrigindo, nos fazendo maduros, nos livrando dos escândalos, mas também, ó Pai, nos fazendo firmes quando necessário for. Obrigado por cada irmão, Senhor, nos perdoa porque talvez passamos um pouquinho, mas era necessário. E é para a Tua glória e para o Teu louvor que nós oramos. E em nome de Jesus. Amém.